Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 30 de agosto, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 23, versículos 27 ao 32, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que carregamos dentro de nós? O que carregamos no nosso interior? O evangelho de hoje, Jesus, ele nos ajuda a interiorizarmos, nos ajuda a lançarmos um olhar para aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus faz uma crítica ferrenha aos mestres da lei, aos fariseus, às autoridades religiosas, e chama de hipócritas, fingidos, homens de aparência. Aparentam ser justos, mas são sepulcros caiados. Por fora parecem ser justos, mas por dentro há podridão. Uma pergunta para nós que temos fé, que somos cristãos: como está a nossa vida interior? Porque talvez a nossa vida aparente está ótima. A gente busca tanto, no mundo de hoje principalmente, mostrar para todo mundo uma bela aparência, né? Um belo rosto, um belo semblante, né? Uma bela pele, um belo cabelo, um belo porte físico, né? Isso tanto serve tanto para o homem como para a mulher. Então a gente preza muito pela beleza exterior. E não estamos, parece que, nem um pouco preocupados com a nossa interioridade, com a nossa vida interior. Como é que está a nossa vida interior? Temos cuidado da nossa vida interior? Você tem a consciência ou já compreendeu que nós precisamos crescer, amadurecer, progredir na nossa vida interior? A vida espiritual é uma vida interior. Como temos cuidado da nossa vida interior? Veja, meu povo, às vezes as pessoas cristãs, elas não compreendem isso. Pessoas que rezam, mas para elas, na verdade, a oração é o momento que você reserva durante o dia e faz aquela oração e pronto, ponto final. A pessoa, muitas vezes, quando reza, ela não compreende que ela tem uma vida interior. Você tem uma vida interior que precisa ser cuidada, alimentada. Você precisa progredir na sua vida interior, na sua vida de intimidade, de comunhão, de amizade com Deus. Você precisa estar na graça de Deus. E quando você não cuida, aí os males vão entrando no seu interior. O pecado vai dominando o seu coração, escravizando o seu coração. E aí entra toda espécie de maldade. Não é isso que Jesus também fala em outro texto de outro evangelho? Jesus vai dizer que é de dentro do coração que sai todo tipo de maldade. É de dentro de nós. É de dentro do coração. Por isso que ele diz também que o que torna o homem puro não é o que entra,
é o que sai. Ah, meu povo, precisamos estar vigilantes, atentos ao que nós carregamos dentro de nós. E precisamos colocar seriedade nisso. Como é que o meu coração, como é que o meu coração está? O que que o meu coração está carregando dentro dele? A graça de Deus? A santidade de vida ou o pecado? Devemos pensar nisso. Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Ele diz que eles estão podres por dentro. O pecado faz isso com a gente. O pecado faz isso com a gente. Levemos a sério a nossa vida interior. Padre, como é que eu tenho que progredir? O que é que eu faço? Vida intensa de oração, mas você precisa entender que vida de oração não é só aquele momento durante o dia que você reza, aquilo faz parte. Mas a sua vida interior, ela continua depois daquele momento de oração que você faz durante o dia. Percebe? É uma vida. Então, não é um momento, é uma vida. Vida interior. Vida segundo o Espírito. Vida vivida na graça de Deus, na amizade com Deus. Ah, meu povo, tem tanta gente que ainda não entendeu isso. Tem tanta gente na igreja que não entendeu ainda o que é uma vida interior. Pelo amor de Deus. Compreenda. Como, repito, como está o seu coração? Como é que está o meu coração? Veja como o evangelho de hoje nos faz refletir profundamente sobre a nossa vida, sobre o nosso interior, para que não caiamos no mesmo pecado, no mesmo erro dos fariseus, que eram pessoas religiosas, autoridades religiosas, pessoas conhecedoras de toda a lei, sabiam toda a lei, interpretavam a lei. No entanto, não tinham vida interior. Estavam mortos por dentro. O Apocalipse vai dizer: tens fama de estar vivo, mas estás morto. Que o Espírito Santo vivifique o nosso coração, a nossa alma, o nosso interior. Que o Espírito Santo nos ressuscite interiormente, para que vivamos a vida da graça e produzamos os frutos da vida nova. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.